Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, todos que vão estar ouvindo esse vídeo e que seja ali vindo de Deus, não da nossa própria vontade. E tudo que nós vamos estar aqui falando está sendo dirigida pelo Espírito Santo e que vocês venham a prestar atenção, ouvir as palavras e ter ali no coração, a palavra do Senhor, o conhecimento da verdade e que a verdade venha estar entrando no coração de vocês. Agora eu vou deixar minha esposa falar sobre a palavra que ela vai iniciar, tá bom? Amém. Paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar o pão com vocês. Eu, sua irmã Lília, aqui meu esposo Jesus. Gente, nós estamos aqui não para falar de nós, não para aparecer, mas para compartilhar o pão, o alimento que o Senhor tem dado para nós. Esse é o mandamento, é o que Deus nos mandou fazer. Amém? Espero que vocês possam nos receber no lar de vocês. Ajuda a gente dando like, dando ali um joinha, um gostei para nós. Compartilhe esse vídeo para aqueles que vocês amam e nos ajude para que não nós, mas que a palavra de Deus venha a ser ouvida em meio dos cristãos, dos não cristãos, amém? Nós estamos aqui para falar para o homem, a mulher, não para o crente, mas para aqueles que querem e precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Eu vou ler ali para vocês o livro de 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Diz assim: vidas transformadas. Diz assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado vocês No passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Amém? Até aqui. Você quer falar alguma coisa, meu bem? Por favor, fala aí. Então, irmão, o que nós estamos tentando passar para as pessoas. Porque não adianta as pessoas dizer: eu vivo em Cristo, eu vou na igreja, eu estou todo dia lá, estou louvando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Irmão, mas se você estiver falando que faz isso, faz aquilo, mas você, quando sai da igreja, você volta a viver a mesma coisa, o mundo, você acaba vivendo o mundo novamente. Fazendo as coisas do mundo e vivendo as coisas do mundo. Sem perceber, nós fazemos isso todas as vezes. E nós saímos, às vezes, nós se preocupar, ter a nossa salvação, se preocupar a ter uma vida transformada,
nós não se preocupa, né? Se preocupa o quê? Amanhã eu preciso trabalhar, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo. Deixa de ter uma vida com Cristo, deixa de ter uma vida ali ao lado de Deus. Então nós vamos na igreja, fala, ora, busca isso, mas quando saímos, nós começamos a fazer a mesma coisa, viver o mundo. Então, irmão, nós temos que sair do mundo. Ou nós saímos do mundo, ou nós vamos se perder, irmão. Então saia, vivam a vida como Cristo viveu. Cristo ali, ele deu a vida, né, dele por todo, morreu por todos. E nós temos que dar nossa vida ali também para as pessoas, falar do Evangelho, publicar a palavra de Deus, né? E você vai fazer com que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, chegue a cada coração nessa vida, no mundo, né? No mundo, das pessoas que estão precisando. Muitas pessoas, às vezes, estão sofrendo, mas não conhecem a palavra. Muitas pessoas estão ali numa vida presa, né? No passado, presa no mundo, presa na alegria do mundo, nas coisas que estão fazendo. Mas na verdade são coisas passageiras, irmão. São tudo passageiras. Mas a verdade é a alegria de Deus, estar com Deus. Isso é um amor, é bom. É que Deus fala aqui, né? Nessa palavra, né? A gente está sendo taxativo na volta de Jesus, né? Porque é o que Deus tem falado para nós o tempo todo. E não só através de nós, vocês devem estar ouvindo por aí muito a respeito da vinda de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Desde que a gente começou a falar, fazer esses vídeos para falar do Evangelho, o que Deus coloca no nosso coração fale da minha volta. Fale a respeito da minha vinda, para que as pessoas ouçam e saibam disso. Aqui, a gente vê nessa palavra, né, bem, que Deus, o que acontece? Ele está falando aqui, olha, se você é um cristão verdadeiro, você tem que ser um seguidor de Cristo. Cristão, a palavra já diz, né? Seguir a Cristo. Seguidor. Então, eu sou seguidora de Cristo, ok. Mas como que eu sigo a Cristo? Eu deixei as práticas desse mundo. Você, meu irmão, você deixou as práticas desse mundo, minha irmã, né? Você ama a Deus de todo o seu coração, você ama a Deus, perdão, não acima. Você ama a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos, né? E você ama o teu próximo como a ti mesmo, porque a palavra de Deus ela é clara, ela deixa isso, né, na nossa vida. E ela fala que não deixe. Então, se você é um cristão verdadeiro, você tem que deixar as práticas humanas. O que é as práticas humanas? É aquilo que nos deixa viciados, né? Qualquer vício não é uma coisa de Deus, porque é algo que me domina, algo que nos deixa ali presos, né? Como o cigarro, a bebida, como as drogas aí, outras drogas, né? Tudo isso, o sexo, meu irmão. A gente sabe que tem pessoas que são viciadas no sexo. Então, assim, tudo que te deixa prisioneiro não é uma coisa de Deus. Né, bem? É só uma coisa de Deus. Não é de Deus. Você está preso, você está sendo dominado, né? Isso. As paixões então, humanas. É o que Deus fala aqui, ó, nesse versículo. Ele fala assim, olha: vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. O que são as paixões humanas que Deus está falando aqui, né? Ele fala aqui, né? Vocês já gastaram bastante tempo antes de ter Deus no coração, né? De servir a Deus. Vocês tinham as práticas pagãs, né? Naquele tempo viviam o quê? Na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, né? Nas embriaguez, quer dizer. Aí você fala, mas eu sei que eu posso beber. Você pode beber, mas você pode tomar um cálice de vinho, você pode tomar um copo de cerveja? Pode. Desde que você não beba o seu cérebro junto. Não deixa dominar, né? Se se deixar dominar, se você se deixar se embriagar, né? Quantas pessoas bebem e aí fica aí, não, que eu sou, que eu posso, porque bebeu um copo de vinho ou um copo de cerveja.
Então, assim, né? Não fiquem adorando a ídolos. Ídolos, irmão, que a gente fala, não é só imagem feita pela mão do homem, não. Ídolos é tudo aquilo que nos domina. Aquilo que nos domina. Adorar, né? Eu sou uma mulher muito... que eu gosto de me vestir bem, que eu gosto de usar marca de roupa cara, calçado caro. Isso é uma coisa que vamos falar assim, é uma adoração. É uma adoração. Vai falar que não? Sim. Se você, para se sentir bem, você tem que comprar, você tem que gastar, você tem que ter as coisas, você está idolatrando, está sendo dominado pela idolatria, você está em adoração a coisas dessa terra. E Deus, ele deixa claro que nós não devemos idolatrar nada. Tem gente que acha, tem cristão, irmãos, evangélicos, pessoas aí que se dizem tementes a Deus, que acham que eu não posso adorar uma imagem dentro de uma igreja. Eu não posso adorar. Não, mas tem uma vida toda errada. Tem pessoas se preocupando com a irmã que pinta o cabelo, que não pode, a irmã que usa uma calça comprida, né? Tem gente se preocupando com essas coisas que Deus deixa claro na palavra dele. Ele usa a própria vida de Paulo para falar, olha, a igreja de Cristo não tem esses costumes, né? Se você tem, ok, viva os seus costumes, mas não condene os cristãos que não fazem isso. Uma mulher que pinta o cabelo, que pinta as unhas, né? Porque o que Deus está olhando, irmão, não é isso aqui, não, não é o exterior, né, bem? É o coração. O que Deus olha é no nosso coração. O nosso coração está limpo? Seu coração está limpo? Está preparado? Você, quando sai de dentro da igreja para ir para casa, você continua com aquele coração voltado para as coisas de Deus? Você trata bem a sua esposa? Você trata bem os seus filhos com carinho, com amor, né? Ou você sai e você vê uma mulher bonita passando e fala, nossa, olha, já cobiça, já olha com olhos cobiçosos para aquela mulher, né? Ou você vai para o trabalho e lá no trabalho tem várias mulheres que você conhece, que, vamos dizer, seja mais bonita que a sua esposa. Que a gente tá Você precisa o quê? Olhar para as coisas de Deus, né? Olhar para as coisas de Deus, ser santo de verdade. Eu estou usando esses exemplos, como meu marido disse, né? São só exemplos, sim, somente exemplos, mas exemplos verdadeiros. Que se a gente deixar, sabe, se nós deixarmos de buscar a Deus, se nós não prestarmos atenção, o inimigo, ele é sujo. Ele vai esfregar, ele sabe. O inimigo, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco, o ponto fraco do meu esposo. Sabe o negócio também. E ele vai usar isso contra nós. Ele vai vir contra nós para quê? Para esfregar aquilo que a gente gosta na nossa cara ali, irmão, na rua, ou dentro de casa, ou na casa do vizinho, e ali nós vamos pecar, nós vamos cair, sair da santidade. Então, assim, prestem atenção. Como no vídeo anterior, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, entra lá no nosso canal e procura lá, que nós falamos a respeito da palavra de Marta e Maria, né, bem? Marta e Maria. Né? E ali, eu dei até um testemunho, né, de quando eu era crente. Sim, eu era cristã, eu era. Porém, meus amados, eu estava ali preocupada com as coisas da terra, com as coisas aqui de baixo. Eu era tão preocupada em fazer isso, fazer aquilo, cuidar da casa, cuidar do filho, né, e prestar contas ao pastor e fazer não sei o quê, que o nosso Deus mesmo, o Senhor Jesus, ele ficava na minha vida lá atrás, em último plano. Eu me preocupava com tudo, menos com aquilo que eu deveria me preocupar, que era em estar em santidade, era eu estar na presença de Deus. Sim, porque não era só porque eu não
estava ali na presença, aos pés do Senhor. É porque eu ficava mais cansada, eu ficava mais estressada, mais irritada. Eu saía para trabalhar de manhã, eu chegava de noite. Eu cuidava na época da minha irmã mais velha, estava muito doente, e ali a minha vida era tão assim, e eu fazia a obra de Deus, eu estava à frente de uma obra, porque o Senhor me colocou à frente de uma obra, né, não foi o homem, e ali eu estava tão assim, que eu não estava em santidade de verdade. Eu não olhava para Deus da maneira que eu tinha que olhar. Deixar Deus. Como o meu filho falou uma vez para mim, meu filho na época tinha 18 anos, eu lembro que meu filho, nós tínhamos saído do culto, meu esposo tinha ido trabalhar nesse dia, nós saímos do culto e indo para casa, meu filho, não lembro o que meu filho falou para mim, que a gente precisava comprar, eu falei para ele, ai filho, tem que esperar, preciso ver, eu dependo, ainda usei esta palavra, isso eu lembro, eu dependo do dinheiro que seu pai vai receber, porque aí depois eu vou pagar as contas e aí eu vou ver se sobrar, a gente faz isso. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, a senhora acabou de sair do culto, a senhora pregou a palavra abençoada, a senhora falou ali sobre prosperidade até. E agora nós estamos indo para casa e a senhora está falando que a senhora depende do salário do pai, mãe. Aí ele olhou para mim, olha só, irmãos, como é que Deus, ele fala, ele abre os nossos olhos. Ele falou assim, mãe, nós temos que depender de Deus. A senhora não pode depender do salário, tá? Do que o pai ganha, do dinheiro que ele recebe de pagamento. A senhora tem que depender de Deus somente, porque Deus é o nosso provedor. Um menino ainda, de 18 anos apenas, né? E que todo mundo criticava e falava porque ele só usava roupa preta, porque ele era gótico, que tinha cabelão. E ele falou isso para mim. Eu falei, nossa filho, você tem razão. Sabe, irmão? Então, de lá para cá o Senhor tem aberto os nossos olhos para esse tipo de coisa assim pequenininha, que parece que não é nada, né? Que nós estamos errando e não estamos percebendo, irmão. Como a gente também julgar as pessoas pela aparência. Isso, julgar pela aparência. Só porque a pessoa usa uma maneira de uma coisa, eu vou lá e julgo aquela pessoa. Achar que a pessoa não é de Deus porque, mas ela usa roupa preta, curte rock. Não é? E rock é do diabo. Né? Preto e branco. É só uma cor de roupa, é só uma música, né? Então, assim, presta atenção, vigia. Eu não sei, julgando, né? Não tem como eu falar muita coisa, né? Porque senão eu tinha que ficar aqui pelo menos 3 dias nesse vídeo para vocês. Então, assim, vocês iam ficar cansados e tal. Mas presta atenção, como você está sendo como cristão? Você está fora das coisas desse mundo? Está olhando para as coisas de Deus? Que são as coisas carnais. As coisas carnais são isso. Não é só, mas eu não bebo. Que bom, glória a Deus. Eu não me embriago. Eu não faço essas coisas. Ok, eu não idolatro o ídolo. Bom, meus irmãos, que bom, minhas irmãs, que vocês não fazem isso. Mas vocês olham para as pessoas com amor, com carinho. Se você vê um vizinho ou uma pessoa na rua passando por uma dificuldade, você tem coragem de chegar e falar, eu vou te ajudar? Olha, você tem coragem de olhar para uma pessoa que está suja, que está ali cheirando mal, um morador de rua, e falar para ele, meu irmão, olha, eu quero falar para você que Jesus te ama e eu te amo também, né? E chegar ali e comprar um pão e dar para aquela pessoa. Você tem coragem de dar um abraço naquela pessoa e falar, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho o amor de Deus em mim e isso eu dou para você. Sabe, é esse tipo de atitude que nós, né, cristãos, eu, meu esposo e meu filho, nós temos aprendido de Deus, que é o que nós devemos fazer. Sem amor? Sem amor não podemos agradar a Deus, né? Sem lugar nenhum. Sem amor nós não podemos agradar a Deus de forma nenhuma. Então, assim,
Preste atenção nisso. Medita nessa palavra, presta atenção. Leia aí na sua Bíblia, né? 1 Pedro, versículo 4, do 1 ao 6. Né? Meditem bem nessa palavra. Amém? Até o próximo vídeo. Prestem atenção em tudo que nós falamos e lembre-se que é Deus quem está falando, não somos nós. Amém? Ele só está nos usando, nós somos apenas vasos na mão do Senhor. E estamos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que Ele tem ensinado para nós. Nós estamos ensinando para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar o like, né? Aperte ali a opção do sininho, apertando ali no sininho todos, porque assim cada vez sai um vídeo nosso, vai chegar para você a notificação, ok? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.